Fala, minha rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora eu vou reagir às declarações do pessoal lá do Resenha, do podcast, né? Resenha, mais ou menos, onde eles falaram a respeito da situação do Vasco, do futebol que o Vasco vem apresentando nesse momento no Campeonato Brasileiro, mas não dá para entender muito o que esses caras pensam do futebol, porque tem cada declaração ali sem sentido. Vamos dar aí uma olhada, então, vamos reagir, né? Melhor dizendo, o que a rapaziada do podcast Resenha, mais ou menos, falou sobre o Vasco da Gama. Eu começo a construir o banco, vai no mercado, compra alimento, bota dentro de casa. O que tá acontecendo não é normal. É. O que tá acontecendo não é normal. O Vasco fez 5 vitórias seguidas, gente. Tá até errando, são 5 4. vitórias Tá. seguidas. Qual foi a última vez que o Vasco fez 5 vitórias seguidas? Alguém lembra? Nem sabe o que tá acho que tem falando. 10 anos que eu tinha visto. É. Eu tava vivo. Acho que estão Eu prevendo tava já. vivo. Então, 10 anos. Estão tava prevendo. vivo. Roberto Dinamite tava vivo. É. Entendeu? Entendi. Covid não existia. Irmão, inteligência artificial. O pessoal tava... Era demônio, era mesmo um demônio. Existia o Orkut ainda. Irmão, o que tá acontecendo é assustador. Eu sei Entendeu? que A é. gente tá aqui assustado, mas também tem que falar positivamente. A gente tem muita audiência vascaína, pô. A gente tem muita audiência vascaína. Tem Tem. que falar, irmão. É. O time do Vasco hoje é o time a ser batido no Brasil, pô. Essa é a verdade. Ele O tá time te do Vasco. incomodando. Se o né? Vasco pega... Se o Vasco hoje pega o Flamengo, ele ganha do Flamengo. Se ele pega o Palmeiras, ele ganha do Palmeiras. Se ele pega o Cruzeiro, ele ganha do Cruzeiro. Por 3 times que estão ali na frente. É isso. Se o campeonato começasse no segundo turno, o Vasco era líder, gente. O Vasco hoje é o time a ser batido no Brasil. O Palmeiras e o Cruzeiro não estão naquela expectativa absurda. Já tiveram em melhores momentos do campeonato. O Flamengo oscila pra caramba. Felipe Luiz questionado. Você acha que o Vasco hoje, com o tesão que eles estão pra ganhar de jogo aí, ele não ganharia desses 3 times que estão na frente ali hoje? Ganharia, pô. Então, eu tenho que falar isso, pô. A realidade é essa. O Vasco é o time a ser batido no Brasil hoje. É. O Vasco é o time a ser batido no Brasil. E, infelizmente, pros críticos de Fernando Diniz como eu, tem que aceitar a realidade. Agora, o Vasco, ele precisa aproveitar esse momento como nunca. É. O Vasco Não. é o único time que ele pode chegar nessa fase e daqui a pouco ir pra 5 derrotas seguidas, ao mesmo tempo. É. O Botafogo não. O Vasco não consegue manter uma sequência. Esse é o problema do Vasco. Por isso que o Vasco caiu pra Série B. Verdade. Várias vezes nesses últimos anos. É. O Vasco, ele ganhava fazia uma sequência positiva, né? Depois a sequência negativa dele era maior que a sequência positiva. E aí ele ficava afundado na zona de rebaixamento. Por isso que eu falei aqui já que os fracassos do Vasco são maiores que as vitórias que ele tem. Caralho, A mano. verdade é essa. Mas o Vasco hoje é o time a ser batido no Brasil. Eu começo com isso. Quem quer falar? Bosteferou, meu filho. Falou Não sei só se vocês estão besteira. sabendo já de uma coisa que Não dá pra entender o que esse cara falou. O Botafogo ficou 24 anos sem ganhar um título, agora que tá aí ganhando alguma coisa porque o Textor tá lavando dinheiro no Botafogo. Daqui a pouco essa bomba vai explodir, o Botafogo vai acabar. E essa soberba aí, rapazinha, tem que saber que a soberba precede a ruína, né? Então, não sei que marra é essa. Os caras são a menor torcida dos grandes no Rio de Janeiro. tá passando assim, falou, o pessoal Agora o falou, outro. pode ser uma nave alienígena, que pode ser um asteroide Olha o gigante. Carregado Eu não pelo tava acreditando Flamengo. nisso, não tava. Depois que eu vi o Vasco fazendo 5 Ah, vitórias seguidas, eu tô acreditando até que a Terra é plana. eles estão. Acredito até que a Terra é plana. Ah, O Vasco hoje, pra mim, ganhando 5 partidas, é a mesma coisa que ser o eles já estão aí anticristo. prevendo a derrota O Vasco do ganhar São 5 Paulo partidas seguidas hoje, pro Vasco. no atual cenário, é o final dos tempos. Você que é pastor que tá em pecado, você que é irmão da igreja que tá em pecado, se eu fosse vocês agora, sabe o que fazia? Começava a pedir perdão, tá? Começava a pedir perdão, porque essas 5 Então vitórias do começa, Vasco filho. é a volta de Cristo. Vocês vão ficar É pra trás. a volta do Salvador. Certeza. Nada tão ruim quanto o Vasco ganhar 5 partidas seguidas. É, rapaz. Em outro cenário, aqui ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar que o Vasco ia ganhar 5 partidas seguidas. Ninguém. O Vasco incomoda Mas hoje- muito, né? Hoje é que dia de outubro?
dia 27 de outubro de 2025. O Vasco tem 5 partidas seguidas com vitória. Se há 4 meses atrás eu falasse pra você, 3 meses atrás eu falasse pra vocês aqui que o Vasco ia ganhar 5 partidas seguidas, alguém ia acreditar? Alguém, você ia acreditar, DJ? Tá nem prestando atenção. Tá sim, pô. Mas eu falo pra você. Você que tá errado aí, se conserte. O Vasco é a trombeta que tocou. A trombeta Vasco que é uma das tocou trombetas. e Eu você discordo. vai ficar pra trás. É uma das trombetas, tá? Eu discordo, cara. Isso daí é tudo resultado de sacrifício, né, cara? E agora a mídia, acho que no mínimo, tinha que fazer era bater palma pro Pedrinho. Todo mundo O bater criticou, palma é pra torcida você, criticou. flamenguista. Não tinha uma pessoa no mundo que não criticou o Pedrinho, que não criticou o Diniz, que não criticou a SAF, que não criticou as decisões do cara. E teve uma vez que o cara comentou uma parada e eu fiquei assim meio incrédulo. E até comentar aqui no podcast, acabei que deixei pra lá, tão absurdo. Mas hoje eu vejo já de uma outra forma, que a gestão do Pedrinho, muitos iam falar isso, mas lá na frente ia dizer a mesma coisa que foi falado com o Bandeira de Melo. E o mesmo sacrifício que o Bandeira de Melo teve lá atrás, lá também, de reduzir custos, de né, sofrer na carne, o Pedrinho tava acontecendo com o Pedrinho. Eu achei aquilo um absurdo, né? Mas agora a gente tá vendo que realmente tá dando resultado. Pra mim, é o principal candidato a ganhar o título da Copa do Brasil, isso eu já falei aqui. E Cruzeiro e Vasco são os finalistas, tá? E eu já tinha falado há muito tempo atrás que o Vasco ia terminar na frente do Botafogo e Fluminense na tabela do Brasileirão. E o Botafogo é um pouco mais difícil, porém, não é impossível. Daqui mais 2 rodadas já tá ultrapassando o Fluminense. E é aquilo, cara. Agora é bater palma pra atual gestão aí. E se quer mudança, pô, o cara, conta de luz, né? E o nego tava sacaneando aí, o cara quis colocar em dia. Então você vê como é feita uma boa gestão, né, cara? Sentiu na carne, né? Foi colocando as coisas direitinho em dia, usando o que tinha pra poder fazer os negócios rodar. E aí agora estão tendo resultado. Ano que vem, sem sacanagem, ano que vem, vou falar aqui, vai ser muito... O Vasco vai ser o 3º time no Brasil que vai ser muito melhor... Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Que vai ser mais atrativo para algum jogador de grande escalão vir para o Brasil do que Atlético Mineiro, do que Botafogo, do que Santos, São Paulo. Vai ser o 3º. Vai ficar só entre Flamengo, Palmeiras e Vasco. Vai ser o 3º time. Por quê? Tem uma torcida braba, né? Eu sou flamenguista, mas tem uma torcida que ama o time, porque para passar são todos bandos sadomasoquistas, mas ama o time. Tem um estádio, tem um bairro que adoram eles e tem presença, entendeu? Então, assim, tem camisa também, tem tradição. Então, na minha opinião, ano que vem o Vasco é o 3º time mais atrativo do Brasil para qualquer jogador de grande escalão que tá voltando. E agora todo mundo vai ter que baixar a cabeça pro Pedrinho e, meu irmão, honrar quem tem honra. Ô, DJ, mas você falou que Pedrinho baixou o salário. O Vasco ainda tá mal pra caramba, pô. Porque a folha salarial do Vasco é 10 vezes maior do que a do Mirassol. É muito maior do que de time que tá na frente, que ele tá atrás, cara. Não, mas eu tiro o fato que... E hoje a SEDAI Só cobrou fala do Vasco merda. 9 milhões, tá? Maluco, 9 só milhões. fala Ele tá com merda, tempo, ele tá cara. com Tu tempo fala na- que o Vasco na tá mal, Tivate. você não tem nem 4 anos? estádio, Não, cara. Tá doido? 3 anos? Que Não, isso, pô, tá maluco. não, pô. 2 Para anos de e falar meio, então. Ele tá pegando besteira, passado, cara, bobão. Vasco, cara. Não, pô, ele tava... Acho que até o meio do ano, o Vasco 2 pode anos. falar melhor aí. 2 anos. Até o meio do ano ali, eu acho que era serve ainda no passado, pô. Cara, mas independente que o Mirassol tá... Pedrinho, Flamengo goleou o Vasco quanto? Que eles 6x1? Foi ano passado, foi? Foi ano passado. Foi ali que o Pedrinho entrou. 1 ano e meio, pô. Um ano e meio, pô. Um ano você não resolve os problemas do Vasco, pô. Não existe. Pô, tá maluco, velho. E olha que Um ano você não problema. resolve. Como é que você vai pagar SEDAI, dívida com o atleta antigo, com o ex-jogador, porra, dívida de banco? Não tem como você resolver isso tudo em um ano. Agora, uma coisa que o Pedrinho tá mostrando, que aí também um ano também não tem como a gente ter essa... Não tem como a gente, porra, ter certeza que o Pedrinho vai ser um presidente bravo, porque um ano também não dá pro cara roubar também. Não dá pro cara roubar também, não mostra. Ó, falando merda. Mas o Pedrinho tá Roubar. mostrando que ele ama o Vasco, né? Vai tomar no processo aí, Zé Entendeu? Ele Ruela. tá deixando as coisas de lado pra tentar fazer o Vasco pelo menos jogar, ser digno. Ser Porque competitivo. o Vasco não vai ganhar nada esse ano. Pode até ganhar a Copa do Brasil, óbvio. Ganha. Pode ganhar. Mas assim, o Vasco não tinha a expectativa de ganhar nada esse ano e o Vasco pelo menos tá fazendo um campeonato digno. O É o Cruzeiro, né? O Vasco tá fazendo um campeonato digno é outra coisa, mano. O DJ falou que é verdade.
O Botafogo e o Fluminense não abriu o olho. O Vasco termina na frente do Botafogo e o Fluminense. Já era pra Termina, O vocês. Botafogo tem confronto direto com o Vasco agora, da próxima semana. Exatamente. Mirassol, depois o 2 confrontos direto. Mirassol, depois o Vasco. O Fluminense é nessa draga. O Fluminense ganha. Tá na sua situação. Fica nessa oscilação. E outra, ele falou ali do Mirassol ali. Cara, mas no começo dos anos 2000, o que mais a gente viu, essa época ele nem... Ele fazia meinha. No começo dos Com anos essa 2000, cara vários de times otário ali aí. subiram ali. São Caetano subiu ali, né, pra Série A, disputando as coisas ali. Não sei se ganhou alguma coisa, não lembro agora. Foi pra final da Libertadores. Foi bem no final da Libertadores. Brasiliense, lembra que a Brasiliense também despontou também. Meu irmão, mas é muito difícil um time sem tradição permanecer no grande escalão. O Mirassol pode até ir, mano, mas assim, permanecer é muito complicado. Chapecoense, Cuiabá ano passado. O Cuiabá caiu ano passado, o Cuiabá tava bem. Porque se chegar agora aí um time, até um time do Brasil hoje, não com grande poderio de valor, pegar e quiser comprar o time do Mirassol todinho, vai comprar, cara. Não, o Não Mirassol. adianta, porra. Vai Dificilmente o comprar, Mirassol porra. mantém Aí pra o máximo ano que vem. E aí, pra remontar tudo isso de novo? É. É muito difícil, cara. Então, assim, a tradição faz toda a diferença nessa hora. E o Vasco tem a tradição, entendeu? Mas Essa é a eu- minha opinião. Mas o meu ponto de vista é que, tipo assim, o Você Vasco tem hoje, ponto de vista? você fala, dá parabéns pro Pedrinho. Você E usa o Vasco óculos tá hoje pra com 5 falar, cara. vitórias, uma folha salarial de 17 milhões mês. Irmão, são 17 milhões, cara. Pra um time que tá mal, igual tava o Vasco, irmão, é mais incompetência. Nossa, Escuta só, é mais incompetência do Vasco do que você dar mérito pra eles agora, mano. É muita incompetência, irmão. O Vasco sofreu ano passado também, É. DJ, com a mesma folha salarial, pô. Tu A é folha salarial do maluco. Vasco nunca foi baixa. Você é falou louco. assim, porque o Pedrinho pegou, Sai daí, baixou doidão. o custo. O Flamengo baixou o custo. Porra, você pega o time do Flamengo de 2013, era uma merda. É. Era uma merda, foi Caralho. campeão, mas era uma merda. Só fala merda. Mas aí- É igual você, só fala Não, merda. escuta O só. Flamengo conseguiu ganhar títulos, irmão. Então, Se o Flamengo ganhou... não tivesse- se o Flamengo, nessa reconstrução, não tivesse ganhado títulos, ele seria questionado hoje. Duvido que no outro ano. Vou dar um exemplo. Se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil em 2013, eu duvido que em 2014 ele não ia ter que trazer um jogador. Não, mas ele falou que não ia ia pressionar, mano. ele falou que não ia. Ele falou: não vamos disputar título, vamos disputar para não cair, mas quando o Flamengo for reestruturado, a gente vai. O Flamengo vai ser uma das potências do Brasil. Foi o que o Na teoria Bandeira bonito, falou. ó. Na teoria bonito. O mano. Se ele não Pedrinho, ganha o título, o Pedrinho quando entra, ele pega e fala assim: hoje o Vasco tem um dos 8 melhores times do Brasil. Pô, só fala merda. Ele falou esse E brigando ano, pra- seu e otário. perdendo Copa do Brasil para time de baixo escalão. Aí ano passado que conseguiu pegar uma Não Mas semifinal sabe da Copa nem do o que Brasil, tá né? falando. e esse ano tá na semifinal de novo. Mas o Vasco, com folha salarial do jeito que tava, foi eliminado em Sul-Americana aí pra um time que, porra, Ah, muito ruim, pô. pô, o time que tá disputando, disputou a tá falando do semifinal Vasco, ontem. né, Você é um Pedrinho? comédia, Então, maluco. Lorde, mas cara, você tá falando do Ele Vasco. não tinha a mesma Ele contratou- mentalidade. Mas ele contratou esse maluco agora, pô. Esse é Admar, o francês Ele- lá. Que ele- veio o diretor. Foi agora, no meio do ano, pô. Mas ele não tinha a mentalidade do Bandeira de Melo. Ele já entrou falando, não, porque o Vasco vai disputar isso. O Bandeira de Melo nunca falou isso. O Bandeira de Melo falou assim, vamos reestruturar pra poder fazer chegar. E o Pedrinho, aquele negócio, a SEDAI já foi cobrar, né? A SEDAI tá Cara, cobrando. Isso é muito Não, você não tá ilusório que você tá entendendo. falando, Você mano. não tá Eu te entendi. O Flamengo. Rapaziada, eu não vou nem dar sequência aqui, porque senão eu vou acabar infartando. É muita baboseira, né? Num podcast onde tem 2 botafoguenses, 1 tricolor e 1 flamenguista. O único que poderia falar alguma coisa contra o Vasco, né? É o Flamengo, que é um clube da grandeza do Vasco. Não tem a história do Vasco, mas é da grandeza do Vasco. Tá ali humildemente reconhecendo os méritos da diretoria do Vasco, de tudo que está acontecendo, né? Deu uma beliscada, mas é normal. Agora, você escutar um botafoguense, né, que depois até tentou dar uma aliviada, falar que o mundo está acabando porque o Vasco está ganhando. Um time que ficou 24 anos sem ganhar nada, está começando a ganhar agora porque o Textor comprou a SAF e mesmo assim vai ficar de novo aí esse ano sem ganhar nada. Tá arriscado o Vasco passar o Botafogo, né? Então não tem nem o que falar do Vasco da Gama. Aí me vem um
um Zé Ruela desse aí, que infelizmente eles não colocam o nome, então não sei o nome dele. Tricolor, que não tem nem a coragem de falar, né? Tem que se esconder por trás de um óculos, porque deve ter vergonha de falar. E ele teria que ter vergonha de falar as asneiras que eles falaram, que ele falou. O Fluminense jogou a Série C, o técnico Carlos Alberto Parreira falou que dentro do vestiário onde o time do Fluminense treinava, tinha rato. E agora o cara vem falar de baboseira de Sedai que tá devendo e não sei o que tá devendo, que o Pedrinho, quando entrou, falou que ia ser o 8º, que ia brigar. Mano, o Pedrinho falou isso esse ano. O Pedrinho, quando entrou, falou que o Vasco ia sofrer, tinha que cortar na pele, na carne. A torcida do Vasco tinha que abraçar o time porque ia ser difícil. O Vasco quase desceu ano passado, só não desceu porque o nosso treinador interino, né, conseguiu fazer um bom trabalho e no final a gente ainda se sagrou ali. No último lance a gente conseguiu se safar da segunda divisão e ver um bobão desse, um babaca Série C, falar mal do Vasco e falar um montão de asneira que o Vasco tá 17 milhões a folha salarial do Vasco do ano passado, desse ano 17 milhões, e fala o Mirassol tinha que ter vergonha porque tá atrás do Mirassol. Então o Santos tinha que ter vergonha, o São Paulo tinha que ter vergonha, o Fluminense tinha que ter, o Fluminense dele tinha que ter vergonha. Todos os clubes que estão atrás do Mirassol tinham que ter vergonha. Não, mas aí o Vasco tem que ter vergonha. O problema todo é esse. Então, o que mais me orgulha em ser vascaíno é isso. O Vasco incomoda esses malucos. E quanto mais incomodar, mais satisfeito eu fico. Deixa aí o seu comentário a respeito das baboseiras que os botafoguenses e também o tricolor ali falaram a respeito do Vasco. E quero parabenizar ali o flamenguista, que foi um cara coerente, que geralmente não são, né? Mas teve ali a coerência de falar a verdade do que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento. Curta, comente, compartilhe e ajude o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube se inscrevendo. Se puder dar uma hypada, vai ajudar também. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!